Eu gostaria de começar esse vídeo fazendo a seguinte pergunta: somos indiferentes? Eu estou fazendo essa pergunta porque no domingo passado eu fui confrontado pelo Espírito Santo. Durante a mensagem de domingo à noite, o meu pastor ele usou um exemplo que chamou muito a minha atenção. O exemplo foi mais ou menos assim, sobre indiferença. Imagina você estando na sua casa e de repente você ouve um grito de socorro, alguém pedindo por socorro. Você se levanta, vai andando pela sua casa, procurando pelos quartos, olhando se está tudo bem com a sua mãe, está tudo bem com seu pai, com seus irmãos, ou se você for casado, o inverso, você vai olhar procurando sua esposa, o seu esposo, os seus filhos. E ao se deparar com a situação de que está todo mundo muito bem, tudo tranquilo, você volta a fazer aquilo que você estava fazendo antes e deixa de lado aquele grito de socorro. Pois então, isso é indiferença. Muitas vezes a gente vive dessa forma. Por quê? Se está tudo bem comigo, está tudo bem na minha casa, então está tudo tranquilo. O problema é do portão para fora. É esse ponto que é a indiferença. Um outro caso que o pastor usou foi aqui na nossa cidade, foi um caso real. Eu acho que foi numa festa ou num grande evento, se eu não me engano. Uma mulher ela foi retirada do meio das pessoas por 8 homens, foi tirada de uma forma até agressiva e foi levada para um lugar deserto. Ela foi abusada ali e as pessoas olharam aquilo e não fizeram nada. Então o pastor ele levantou algumas indagações. Bom, as pessoas ao verem isso elas devem ter imaginado, se ela está sendo retirada da multidão dessa forma, é porque alguma coisa ela fez, alguma coisa ela aprontou. Ou talvez algumas pessoas devem ter pensado assim: bom, o que eu posso fazer? E outras devem ter pensado: bom, isso não é problema meu, eu não vou me meter com isso. Enfim, ao ouvir essa mensagem, eu realmente me simpatizei com aquilo, com o exemplo, falei: realmente, olha só como nós somos indiferentes. É verdade, poxa, a gente poderia ter feito, as pessoas poderiam ter dito alguma coisa ou feito alguma coisa diferente para impedir aquele acontecimento. Interessante que eu ouvi aquela mensagem, aquilo entrou no meu coração, mas a mensagem ela não foi tão profunda assim. Por que eu estou dizendo isso? Terminando o culto, eu com a minha esposa, a gente estava indo embora, a gente entrou no carro, estava indo para casa e subindo o viaduto, já chegando na parte de cima do viaduto, indo para minha casa, eu percebi que o trânsito do lado esquerdo estava lento e tinham 3 carros parados com o pisca-alerta ligado. E quando eu fui passando devagarinho ao lado desses carros, eu percebi que tinha um grupo de pessoas que estavam na mureta e parecia que tinha gente segurando alguém. Eu não consegui perceber direito porque eu estava dirigindo, mas a minha esposa ela percebeu que realmente tinha alguém ali, que eles estavam tentando conversar com alguém. E a minha esposa virou e falou: eu acho que tem alguém tentando se jogar da ponte, do viaduto. Então ela disse para mim: vamos tentar ajudar. E aí eu virei para ela e disse a seguinte frase: o que eu posso fazer? Já tem gente ali. Quando eu disse isso, o Espírito Santo ele veio como uma flecha no meu coração e ele disse: indiferença. É exatamente assim que as pessoas agem todos os dias. Indiferença. E eu senti muito incomodado pelo Espírito Santo. E eu senti que naquele momento eu usei a frase que o pastor disse acerca daquele acontecimento com aquela mulher no meio da multidão. O que eu posso fazer? Muitas vezes a gente é confrontado com isso. A gente vê a situação e diz: o que eu posso fazer? Nós podemos fazer toda a diferença. Para aquele homem, aquela família que parou ali e tentou ajudar ele, fez toda a diferença. Porque eu fiquei tão incomodado que eu voltei com o carro, fiz a volta no quarteirão e quando eu cheguei debaixo do viaduto para poder ver o que eu poderia fazer para subir de novo, ou sei,
eu observei que o rapaz ele já não estava mais ali e parecia que aquele grupo de pessoas havia contornado a situação e o rapaz havia ido embora. Mas aquilo ficou remoendo no meu coração durante a semana inteira, porque nós agimos exatamente assim, deixamos a oportunidade de agirmos com compaixão passar pelas nossas vidas. Nós não nos importamos, muitas das vezes, não nos importamos com o sofrimento de alguém, com os problemas das pessoas. E eu queria fazer esse desafio. Às vezes, no seu colégio, na sua faculdade, no seu trabalho, tem alguma pessoa passando por situação muito difícil, sofrendo, chegando quase que à beira do suicídio, mas ela não fala nada. Você não ouve nenhum grito. Muitas pessoas elas não chegam a dizer nada, mas pelo comportamento dela, elas estão denunciando aquele momento de desespero que elas estão passando. E se nós formos sensíveis, a gente vai conseguir perceber o que cada pessoa está passando. Eu acho que quando a gente age com amor, quando a gente age com empatia, quando a gente age com compaixão, ao mesmo tempo o nosso coração ele se torna sensível. Quanto mais amor a gente tem dentro de nós, mais sensível a gente se torna. Então fica fácil de perceber o que as pessoas estão passando à nossa volta. A gente sempre consegue perceber, às vezes, se alguém está muito feliz, ou se ela está fora da rotina dela, ela não está tão feliz assim, ela está meio triste. E de vez em quando a gente até se arrisca a perguntar: poxa, eu estou te achando um pouco diferente, eu estou sentindo que você não está muito legal hoje. É mais ou menos por aí. A gente precisa ser sensível às pessoas. E a pessoa que mais foi sensível nesse mundo e é sensível nesse mundo é Jesus Cristo. Por que eu digo isso? Tem uma passagem na Bíblia que fala sobre o bom samaritano. E essa passagem ela mostra muito claramente o comportamento de indiferença de algumas pessoas, e essas algumas pessoas somos nós, e o comportamento de compaixão que Jesus Cristo tem. O bom samaritano, na passagem da qual eu vou falar agora, é a representação de Jesus Cristo. Um certo homem, que ele vinha num caminho, saindo de Jerusalém para Jericó, ele se defrontou com bandidos, com homens violentos. Esses homens assaltaram ele e espancaram esse homem quase à morte. E esse homem ele ficou jogado no caminho, numa estrada, realmente desacordado e muito ferido. O que acontece? Ao longo dessa passagem a gente vai ver que um sacerdote descendo pelo mesmo caminho, ele se depara com esse homem caído, mas ele, ao olhar para esse homem, não toma nenhuma atitude. Ele simplesmente desvia da pessoa e segue o caminho dele. Nesse mesmo caminho, a passagem vai dizer sobre um homem levita, que ele, ao olhar para esse homem caído, ele muda de direção, atravessa para o outro lado do caminho e ele segue, como se aquele homem nem estivesse ali. Nesse mesmo caminho, vem um samaritano. O samaritano é um homem desprezado pelos judeus. E ele, ao olhar para esse homem que estava caído no chão, que por acaso era judeu, ele tem compaixão desse homem, ele tem empatia por esse homem. Agora, eu vejo uma comparação. Da mesma forma que esse samaritano teve compaixão desse homem caído, Jesus Cristo também teve compaixão da humanidade caída. E é exatamente isso que Jesus Cristo, ao apresentar essa parábola, ele quer mostrar para nós, que nós precisamos aprender a deixarmos de ser indiferentes e passarmos a olhar para a humanidade caída com um olhar de amor, de misericórdia, de compaixão, de empatia. E a palavra que eu queria frisar é exatamente empatia. Empatia é sentir dentro. É sentir dentro da pessoa. É de fato compaixão, mas de uma outra forma. E Jesus Cristo, ele é a pessoa mais empática que já existiu. Porque ele, vendo o estado da humanidade caída, ele simplesmente toma a decisão de sair do seu trono de glória e habitar entre nós.
No livro de João, capítulo 1, diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo era Jesus. O Verbo da criação é Jesus. Ele deixou, ele foi ousado, ele foi completamente empático, deixando a sua glória, o seu estado de divindade perfeita, para habitar aqui na terra, para nos ensinar o amor, para nos salvar, para nos resgatar e para nos ensinar o amor, nos ensinar a misericórdia, nos ensinar a compaixão. E quando eu passei por essa situação real, o Espírito Santo ele me confrontou, e ao longo dessa semana ele veio falando no meu coração e me fez gravar essa mensagem para cada um de vocês. Nós precisamos deixar de ser indiferentes e precisamos buscar ser empáticos com outras pessoas todos os dias. Precisamos amar, precisamos aprender a viver a compaixão, a colocar o nosso eu dentro do eu das pessoas, a sentir a dor das pessoas, a sentir o desespero das pessoas. Foi isso e é isso que Jesus Cristo faz por nós todos os dias. Aí você pergunta, como, Tiago? Através do Espírito Santo. Jesus Cristo enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele está dentro de nós, sentindo as nossas dores, sentindo aquilo que a gente sente todos os dias. E ele é quem cuida de nós, é ele quem nos ama muito. Então eu deixo esse desafio para você, que você possa buscar a ser mais empático, viver o exercício da compaixão e do amor todos os dias. Que Deus abençoe cada um de vocês. E se você gostou do nosso vídeo, dá um like e não se esquece de se inscrever no nosso canal, tá bom? Um abraço, um beijo no coração.